Joyce Maffezoli, querida apresentadora do programa do Agro, aqui da Revista Oeste, de nome A Força do Agro, que vai ao ar de segunda a sexta, aqui na Revista Oeste, às 7h50 da noite, 10 minutinhos para as 8. Veio aqui conversar com a gente, falar sobre a importância desse setor, o que a gente precisa ficar de olho e acompanhar. Tudo bem, Joyce? Bom dia, bem-vinda, viu? Bom dia, Dri, bom dia a todos aqui no estúdio, bom dia você que acompanha o Oeste com Elas. Estou aqui por um bom motivo, né? Em comemoração aí a um ano de programa. Verdade. Parabéns, meninas, parabéns, Marcília. 10 de março, o Oeste com Elas, 10 de março, é o Oeste com Elas, mas ele também está sempre aqui, né? Com elas e com ele. Com elas e com ele, parabéns. Nossa alegria. Obrigada, viu, Joyce? Você que acompanha o programa desde o piloto, né? Os pilotos, desde que eram planos ainda, né? Oeste com Elas. Você faz parte aqui também, agora então recebendo finalmente. Você sabe que eu participei do piloto do Oeste com Elas, é verdade. Me lembro disso. Remotamente. Remotamente. De forma remota. Sinais já eram dados. Sinais eram dados. Olhei e falei assim, esse daqui tem muito futuro. Combinou, deu match, né? Deu match. Julie, você puxa a entrevista, Julie? Sim, oi Joyce, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa manhã. Joyce, como você avalia a relação do agro com o atual governo Lula, né? É preciso investimento num setor tão importante seguir crescendo. Oi, Julie, obrigada, é um prazer aqui estar com vocês. Olha, a relação com o governo Lula é ruim. A gente sempre costuma dizer que se não atrapalhar, já ajuda. Mas ele, além de não ajudar, ele atrapalha. Nós tivemos ali recentemente, no ano passado, né, o caso da tilápia, que a equipe da Marina Silva quis dizer que era uma espécie exótica para favorecer a importação do Vietnã, e depois de tantas brigas, tantas lutas, chegaram à conclusão de que, né, tiraram esse produto. Também outros aí dessa lista de exóticos. Nós temos a questão da importação do leite em pó da Argentina, que os produtores de leite ainda sofrem com o preço baixo, porque no agro, o produtor, ele investe hoje para colher daqui a um ano, colher tanto o produto ou também tirar o retorno. Às vezes ele pega um empréstimo agora e quando ele chega nesse momento de ter o retorno, o preço está mais baixo do que ele investiu. Então a conta não fecha e esses são os problemas enfrentados aí pelo agro. Então o governo falta incentivo, falta políticas públicas. O Plano Safra, ele existe o dinheiro, mas é um marketing em cima do dinheiro. Esse dinheiro não chega para o produtor, principalmente para o pequeno, o médio produtor. 70% da comida que chega à nossa mesa é de pequena propriedade, então é um volume, né, que juntos eles se tornam grandes, e é muito importante prestar atenção no pequeno, porque o grande, ele sempre dá um jeito, ele sempre consegue, só que o grande ainda é uma pequena parcela. E o agro, infelizmente, quando a gente fala de agro, quando a gente fala do setor, a gente está se referindo a esse montante aí de 70%, que é pequena propriedade, que é média propriedade, que é agricultura familiar, que o Lula tanto fala, mas essa agricultura familiar que ele se refere é aquelas famílias do MST, aquelas poucas famílias lá que produzem praticamente para consumo próprio. Então, infelizmente, o agro está sofrendo muito e esse ano é um ano mais difícil ainda, porque ele vem de consequências, né, de safras passadas, de problemas ruins no ano passado, no ano retrasado, e sempre vai repercutir depois, como nós já colocamos. Então, um ano de eleição, um ano difícil para o agro e vamos ver, só que o setor é resiliente. Por exemplo, o produtor de leite, o preço caiu, ele acaba mudando de setor, acaba mudando de cultura. E isso é muito preocupante quando o produtor muda de uma área para outra, porque em algum momento vai faltar aquele produto na nossa mesa, com certeza. Joyce, eu queria que você falasse um pouco da falsa narrativa, né, de que o agro destrói o meio ambiente. A gente sabe que o agro brasileiro, pelo contrário, ele é muito, muito produtivo. Até um dado que me chamou a atenção aqui, bastante quando eu estudei o setor, é que você pega de 90 até 2020, você teve uma redução de quase 70% da emissão de carbono da agricultura brasileira, né? A produção triplicou. E isso significaria que se a gente tivesse mantido a forma de produzir lá dos anos 90, metade do território nacional ia ser produção, isso não aconteceu, porque você triplicou a produção praticamente com a mesma área. Então, assim, no fundo, é exatamente o oposto, né? O agro brasileiro, ele é um dos mais
produtivos e, por isso mesmo, um dos que menos agridem o meio ambiente. Se você puder falar um pouquinho disso para a gente? Boa. Pois é, Marina, o agro e o meio ambiente caminham juntos. Não tem como o produtor destruir o ambiente onde ele trabalha. Ele precisa do meio ambiente, então é o que mais preserva. Ele não desmata, ele não polui. São falácias, né? Falácias que interesses internacionais, via ONG, juntamente com alguns políticos brasileiros, querem repassar para queimar essa imagem do agro, mas o agro brasileiro é referência mundial em sustentabilidade. Você falou em produtividade. O agro, com a ajuda da pesquisa, da Embrapa, da academia, a ciência aliada ao trabalho do homem do campo, produz cada vez mais numa mesma área ou em menor área. O Brasil, ele ocupa menos de 8% do território para a agricultura e cerca de uns 20% para a área de pastagem, que é a área que ocupa mais. Então, ou seja, 30% do território brasileiro é para o agro. E dentro desses 30%, as propriedades também preservam, porque dentro da propriedade dele, países como a França, por exemplo, que criticam tanto o Brasil, já usaram mais de 60% do seu território. Já acabaram com os rios, acabaram com as florestas e querem ditar regras para o Brasil. Mas o problema não é nem tanto lá fora, é o próprio brasileiro que tem que enxergar, né, que tem que começar a entender que não pode cair nessa conversa, nessa falsa informação de que o agro brasileiro é o vilão. Porque o Brasil é o país do agro, a gente tem vocação para o agro. Aqui tudo o que a gente produz, tudo que a gente inventa, tenta, dá. Por quê? Porque quem está no campo vem de outras gerações, vem lá com os pais, com os avós, com os bisavós e estão mantendo essa tradição. Um problema que a gente tem, a sucessão familiar. Os jovens estão despertando mais o interesse de ficar no campo, porque antes os filhos saíam da cidade e não voltavam para o campo. Agora eles saem para estudar e voltam para o campo, porque eles têm que ficar no campo e estão vendo que é legal ficar no campo, que é realmente um setor produtivo, é o presente, foi o passado, a agricultura é a atividade mais antiga e sem agricultura, sem a pecuária, não existe vida. Perfeito. Sou eu agora. Fique à vontade. Joyce, a gente está... Bom, queria pegar esse gancho até, você está falando da produção, mas também uma coisa que a gente escuta muito é sobre a comida em si, né? Tem agrotóxico, tem anabolizante, a comida orgânica que é saudável, enfim, esses mitos, né? Que a gente toda hora escuta os especialistas nisso, naquilo falando. Queria que você desenvolvesse um pouco sobre isso. O que as pessoas precisam entender sobre o agro, né, e sobre essa comida que chega à mesa dela? Por exemplo, falam, né, a salsicha mata, o frango é cheio de hormônio, cuidado que você vai comer, mas todo mundo gosta de um cachorro-quente uma vez ou outra. Será que é assim, né? Tem que ter um meio termo aí, um bom senso, né? Exatamente, é mais aí uma fake news, né, digamos assim, mas tudo que você exagera, o remédio também, se você tomar em excesso, exagera. A diferença entre o veneno e o remédio está justamente na dosagem. O agro não é tóxico. Esse termo agrotóxico, Marcília, você sabe que só o Brasil utiliza? Foi criado por um cidadão aí, esse termo agrotóxico, e todo mundo fala e passa a falar, sem entender, sem conhecer, sem saber. Sem defensivo não existe produção agrícola. Se você tem um problema de saúde, se você não tomar o medicamento, você não vai melhorar. Não adianta você ficar... A oração ajuda, mas não adianta você ficar de joelho lá pedindo pelo amor de Deus se você não cuidar da sua parte física. A mesma coisa é o defensivo. Então, o defensivo, o fertilizante, você plantar uma plantinha na sua casa. Se você não usar um adubo, algo para fortificar os insumos são muito, mas muito importantes. Sem defensivo não há produção em grande escala e se não houver produção em grande escala, não existe alimento para todos. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. A estimativa aí é para chegarmos, nós estamos caminhando para 8 bilhões no mundo e o Brasil é protagonista. O Brasil tem condições de alimentar e cada vez mais, sem deixar de alimentar a população interna. Os anabolizantes, os hormônios, outra falácia, é genética. Então, os desinformados fazem questão, né, de propagar propositadamente a falsa informação de que o frango tem hormônio. Os especialistas, um frango hoje com 3 meses ele está pronto para o abate. Segundo os especialistas, o hormônio em 3 meses não faria nem efeito. Precisaria muito mais tempo. Então, é uma falácia. O frango, ele cresce rápido, ele vai para o abate
pela questão genética, que evoluiu muito. E a questão dos defensivos é algo importante, a gente precisa. Está crescendo cada vez mais a biotecnologia, os bioinsumos, que é a natureza a favor da própria natureza. Usar um inseto para combater outro, para combater uma praga, usar uma planta para combater uma erva daninha. Só que seria lindo, maravilhoso se a gente pudesse viver só com o bioinsumo, mas ele ainda é um complemento do defensivo químico. Quem sabe um dia, porque assim como o agro não para, a pesquisa também não para. Talvez um dia a gente, né, vai avançar, mas a gente já está reduzindo o uso de defensivos sem afetar a produção. E a questão da salsicha também são tantas falácias, né, os ultraprocessados. Se você comer uma salsicha por dia, não vai te fazer mal. Se você comer 1000 salsichas, talvez vai te fazer mal, provavelmente, né? Então é tudo uma questão de dosar. de casa, né? Exatamente. E são necessidades. Orgânico. Seria lindo, mas orgânico você consegue fazer uma horta para você, para abastecer a sua família. Agora, você não consegue produzir em grande escala. E mesmo quem produz em uma escala um pouquinho maior e diz que o produto é orgânico, ele usa defensivo, sim. Sim, e outra coisa, 3 batatas orgânicas, R$20, 3 batatas comuns, preço lá em cima. Vamos dizer. Você sabe que, só rapidamente, eu vi outro dia o Léo Lins, aquele humorista, que falou assim, ultraprocessado sou eu. Né? Que ele é muito processado, processo ele demais. Mandou bem. E quem que passa essas informações tal? A indústria farmacêutica. Ninguém critica a indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica deveria ser o quê? Um tóxico humano, né? Mas ela não critica, ninguém critica. A indústria farmacêutica aliada à indústria que quer falar do produtor. Quando falei, acho que foi a Marina que me perguntou, a Júlia que perguntou do Lula, acabou essa semana, estão tendo prejuízo com a importação da Costa do Marfim. Mas por que estão importando o cacau de lá e mais barato? Pressão da indústria. Porque a indústria consegue importar por um preço muito mais em conta, muito mais abaixo, e o produtor brasileiro, aí ele acaba, o preço dele lá embaixo, ele gastou 10 hoje para produzir, ele vai ter que vender o cacau dele a 5, para não perder, e mesmo assim ele já está perdendo. Então é a indústria. E quando vem essas notícias, se vocês começarem a reparar, de que foi encontrado resíduo tóxico num alimento tal, não sei o que, a fonte é sempre a mesma. São sempre os mesmos organismos patrocinando aqueles institutos que estão sempre os mesmos, sempre ligados à esquerda. Interessante, hein? Inclusive, o presidente Lula, em uma entrevista, ele chamou o agro de fascista, né? Durante as eleições de 2022. Realmente foi lamentável, porque, imagine, o presidente falando isso, né? Da força do agro que move o país do jeito que move. E pensando nisso também, eu queria saber sobre as taxações que o Donald Trump impôs ao Brasil ano passado. Eles afetaram a produção do agro aqui? Afetou principalmente o setor de frutas, que foi o mais atingido, né? Foi mais atingido o suco de laranja, né? O São Paulo é o maior exportador de suco de laranja para os Estados Unidos. Enfim, essa super taxação de 50% foi suspensa, mas existe uma taxa aí de 15% agora imposta pelo Donald Trump. O setor está se recuperando, mas ainda sente as consequências, porque no agro é aquilo, a consequência sempre vem depois, não é imediata. E como a consequência vem depois para o agro, por isso que às vezes a gente influencia, a gente vê uma produção, por exemplo, cebola. Uma produção imensa de cebola, a safra foi super produtiva, só que tem produtor jogando cebola fora, de tanta cebola, e não existe política pública, não existe incentivo. Então, muitos produtores estão mudando a produção, mudando para outra cultura, porque perderam, então estão desesperados. Tem cidades em Santa Catarina, que é o principal produtor aí de cebola, em estado de emergência. Né, porque não tem apoio, não tem política, não tem incentivo e não exporta. Precisa ter uma política de exportação para ajudar a escoar essa produção extra, porque é um produto perecível, se você não consome logo, você perde. Então, por isso que a gente vê uns vídeos aí na internet de produtor jogando cebola fora. Realmente é de dar dó, né? Esse sofrimento que passa o agro para exercer
esse trabalho que é tão importante, tão nobre, né, no fim das contas também, tão a cara do Brasil. Joyce, para a gente encerrar aqui essa sua participação, sei que você tem gravação agora aqui na nossa emissora, reforça aí um convite, quem acompanhar o programa vai encontrar o quê? Aliás, já separamos 2 mensagens do chat do marido, dos familiares que não perdem. Olha lá, bom dia, equipe do Oeste com Elas, adoro o programa da Joyce, indico muito, ela fala a realidade do que é o agro, parabéns para o Oeste abrir espaço para essa produção alimentar, né, para esse assunto. O segundo post que a gente separou aqui, programa do agro, eu adoro, meu marido assiste todos os dias. Obrigada por vocês da Oeste serem tão verdadeiros e diretos. Obrigada, e de direitos, né? Obrigada a vocês pela mensagem carinhosa também. Estamos repassando aqui para a Joyce, dentre muitas outras. O que a gente acompanha no programa? Eu sei que você está sempre com convidados variados. E também, como que é a questão de patrocínios, né? Porque você falava de algumas organizações que estão sempre condenando o agro e, às vezes, o dinheiro do patrocínio vai parar justamente nas mãos delas. Exatamente isso, Adriana. Só quero pegar um gancho do Lula. Claro. Lula veste agro, ele bebe agro, ele come agro, ele vive do agro e só fala besteira, né? Fala mal do agro. Fala mal do agro, né? Como os críticos aí também, então, que vão estocar vento, vão viver de vento, né? Se não são contra o agro. A outra, pelo menos, saudava a mandioca. É mesmo. Exatamente. Ou seja, né, querendo ou não, estava ali favorecendo, elevando o agro. Alguma pontinha aqui. Mesmo não sabendo, mas mesmo não atrás querendo. Dessa mandioca não tinha uma criança com um cachorro? Tinha, tá. floresta. Olha, Adri, a Força do Agro é um programa que está aqui para desvendar, desmistificar, trazer informação, levar informação, falar com o produtor e falar também com o público urbano, porque é um tema muito complexo. Até quem está no próprio agro, quem planta banana não entende de batata, com certeza, porque é muita informação, é muita complexidade. É um setor que tem muitos doutores. A Embrapa, a maior parte dos funcionários, dos servidores são doutores, são PhDs, são mestres, é onde de fato existe aí um estudo, uma dedicação a esse setor. Agora, nós temos o papel de desmistificar, levar informação, fortalecer o agro, mostrar para o brasileiro que é do agro que ele tem que ter orgulho, porque a Itália tem a Ferrari, os Estados Unidos têm a tecnologia, Japão, os eletrônicos, mas o Brasil, ele tem que ter orgulho do agro, porque nós somos o país do agro. É o país que responde, é o setor que responde por 25% do PIB. Nós exportamos a metade dos produtos, a metade fica aqui. Não é porque tem a exportação que o brasileiro não é beneficiado, porque o mesmo produto, tipo exportação, também tem disponível no Brasil, talvez um preço mais elevado, claro, porque também exige mais cuidado, mais custo para o produtor. Só que a gente precisa apoio. Então, a sua assinatura aqui na Oeste é muito importante, né, para a gente manter a força do agro, manter o Oeste com elas, manter as vozes aqui dos nossos comentaristas, dos nossos jornalistas. Só que a gente precisa também de patrocínio, precisa de parceria. Muitas vezes, como disse a Adriana, usada contra ele. As grandes empresas procuram a força do agro quando é uma pauta orgânica, quando é uma mídia espontânea, para mostrar, para divulgar o produto deles, de graça. Na hora de pagar, eles vão para um veículo que só bate no agro, que só vai falar do agro quando está sendo pago, porque eles vêm com a desculpa que querem falar com outro público. Não adianta querer falar com outro público. O público inteligente, o público formador de opinião, está aqui. É o nosso público, a gente acompanha aqui no chat ao longo da programação, a gente sabe que é um público que faz a diferença. Então, estar com a Oeste é estar com esse público que é realmente patriota. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.